Então hoje nós vamos tratar exatamente disso. Como cortar as raízes ruins na sua vida. Obviamente, o primeiro passo é você saber quais são essas raízes ruins. É você entender que o que você vive do lado de fora, o que você experimenta no dia a dia, são reflexos de coisas mais profundas. Ora, Jesus disse assim na palavra dele: agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, João Batista estava dizendo aqui que se você quiser evitar os maus frutos, você quiser evitar perder essa árvore, você tem que cortar pela raiz, você tem que usar o machado e cortar. Jesus falou o mesmo de outra forma, ele disse assim: se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, faz o quê? Corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Em resumo, em outras palavras, resumindo tudo que nós lemos, corte aquilo que está te levando para o inferno. Corte, sem misericórdia. Use o machado, sem pensamento de, mas vai doer, é difícil. Não, ou você corta isso, ou isso te leva para o inferno. E o inferno que começa aqui, como esse inferno que você viu, que era o casamento desses dois no testemunho. Como tem sido talvez o inferno de muitos que estão aqui agora. Que o que você tem, que chama de casamento, é um inferno na terra. Começa aqui, e o pior não é que começa aqui, vai continuar por toda a eternidade mesmo no inferno, literalmente falando. Se você não cortar isso que está te atrapalhando. Então você tem que cortar aquele problema. Você tem que ir lá no fundo e cortar aquilo. Foi o que eu fiz quando eu entendi que eu era, mesmo sem querer, eu havia me tornado uma cópia do meu pai. Quando eu entendi isso, novamente, não por culpa dele, mas por consequência natural das coisas. Quando eu entendi que eu fazia as mesmas coisas que meu pai fazia, e o que eu não fazia era porque eu nunca tinha aprendido com ele. Só tinha aprendido errado. Quando eu entendi isso, então eu entendi, meu Deus, eu tenho que mudar a minha referência de homem. Eu tenho que mudar a minha referência de marido, a minha referência de pai. Eu tenho que mudar. Eu tenho que buscar outra fonte. E lutar para cortar essas maneiras erradas que eu desenvolvi dentro de mim, que estão atrapalhando o meu casamento. Então eu tive que ir duro, radicalmente contra aquilo que produzia em mim comportamentos que atrapalhavam a Cristiane, o casamento que nós tínhamos. Então foi ali que eu comecei a mudar o meu jeito, porque eu tinha uma carta coringa que eu sempre sacava para defender meus comportamentos, dizendo para a Cristiane assim: é o meu jeito. Toda vez que ela reclamava de mim alguma coisa, eu falava assim: mas você me conheceu assim. Tirava o coringa e falava: você me conheceu assim. Esse é o meu jeito. E eu não vou mudar. Eu falava isso para ela. Eu sou assim, você me conheceu assim. Você sabia que a vida que nós escolhemos de fazer obra de Deus é uma vida de trabalho. Então, isso não vai mudar. Você não vai me ver diferente. Então, eu usava esse coringa do meu jeito. E essa questão de você dizer, é o meu jeito, eu não vou mudar, isso é uma raiz. E eu tive que mudar esse meu jeito, e eu consegui mudar esse meu jeito. Por quê? Porque primeiro eu entendi, criei e fui contra. Eu fui lá com o machado e cortei. E entendi que eu
tinha que agir de forma diferente, que eu não podia colocar o meu trabalho, mesmo que fosse na obra de Deus, eu não poderia colocar o meu trabalho, a obra de Deus, acima do meu casamento. Eu não podia colocar a obra de Deus acima do meu casamento, porque a Bíblia ensina que o pastor, o bispo, tem que ser bem casado. Tem que administrar bem a própria casa. Como é que eu vou administrar a igreja se eu não sei administrar uma pessoa? Como é que eu vou administrar milhares se eu não sei administrar uma? Então eu entendi que eu precisava mudar isso. E fui buscar e Deus me ajudou. Então essa raiz foi cortada. Eu ainda trabalho muito, mas eu coloquei a Cristiane no lugar dela, no primeiro lugar. Não é mais o trabalho não é mais o primeiro lugar na minha vida. O primeiro lugar na minha vida é Deus, segundo a Cristiane, depois vem a obra de Deus. Então, eu coloquei as coisas nos seus devidos lugares. Eu aprendi que ser marido é ser cuidador. Então eu não podia simplesmente pensar, eu estou provendo o que ela precisa, não falta nada materialmente, estou arrebentando, 10. Não, eu aprendi que ser marido é muito mais do que suprir materialmente. Ser marido é você também cuidar da pessoa. A pessoa, o que o dinheiro não supre, o que o cartão de crédito não supre, é você cuidar da pessoa que está do seu lado, você entender que há uma pessoa ali diferente de você e que ela tem suas necessidades, seu valor, ela tem também desejos que você está ali para cumprir. Então, quando eu comecei a ir contra o meu jeito e mudar, então isso foi mudando no meu casamento. E você também teve que cortar as suas. Eu tive que cortar raízes pra caramba, né? A primeira que eu tive que cortar foi esse entendimento falho que eu tinha, que eu não tinha valor, e que o meu valor vinha do Renato. Se o Renato não me desse valor, eu não tinha valor. Então eu tive que mudar isso, eu tive que cortar isso. Eu entendi que eu tinha valor, mesmo se o Renato não me desse atenção. Porque quando nós mudamos, nós não mudamos assim, juntinhos. Você faz isso e aquilo. Não foi assim, né? Ele sabia o que ele precisava fazer e eu fui trabalhar na minha lista enorme que ele fez de coisas que eu tinha que mudar. Mas eu não vi mudança nele assim, imediata. Porque quando você começa a trabalhar em você, não é assim rápido. Porque raízes são muito profundas. Né? Então, eu primeiro entendi, então eu tenho valor. Meu valor não está no Renato, está em mim, em quem eu sou, em quem Deus pagou um alto preço por mim. Eu tenho muito valor. Jesus morreu na cruz por mim, então eu tenho muito valor. Né? A segunda coisa, eu tive que parar de ficar atrás do Renato. Porque eu estava acostumada a ficar atrás da minha irmã, ficar atrás, sempre me escondendo, porque eu não me via, não via potencial em mim. Então, a primeira raiz, né, foi entender isso, e aí eu tive que cortar, né? Eu tive que cortar uma raiz grossa, dolorosa, que foi ousar. Eu tive que sair do lugar. Eu tive que ter coragem para enfrentar. Então, eu era muito tímida, né? Eu ficava muito vermelha para falar. Se duas pessoas começavam a olhar para mim, eu ficava toda encabulada. E eu comecei, então, a trabalhar nisso. Comecei a falar com as pessoas. Eu comecei a ir ficando vermelha, suando, engolindo as palavras, nervosa, mas eu tive que enfrentar esse medo, essa timidez, eu tive que enfrentar ela. Eu tinha que cortar isso, parar de ser essa pessoa anulada. Porque eu tenho potencial, assim como você tem potencial. Todo mundo tem potencial. Né? Então, eu tive que cortar essa raiz. Foi duro, foi difícil. Foi um esforço. Não é da noite para o dia.
Mas eu venci. Ela não está mais aí. Essa raiz não está mais, não existe mais na minha vida. Então, foi assim, mudou totalmente o nosso casamento, porque quando eu já não estava mais precisando que ele me desse atenção, eu já tinha atenção minha. Eu já via que eu tinha valor. E ele mudou. E quando ele viu que eu já não estava implorando a atenção dele, valor, por favor, me dê valor, quando eu parei disso, ele começou a ver que ele se casou com uma pessoa muito interessante, né, Renata? Eu comecei a chamar a atenção dele, finalmente, né? Porque quando a mulher ou o homem vai atrás o tempo todo, por que o outro precisa fazer alguma coisa? Aqui vai uma dica para você que é uma pessoa insegura, ciumenta, fica cobrando atenção o tempo todo e reclama que o outro não dá atenção, a outra pessoa não dá carinho, não dá atenção, etc, etc, não te liga. Porque você faz isso o tempo todo, você fica ligando 10 vezes por dia, você fica cobrando, você me ama, e você isso e aquilo, e você fica igual chiclete no cabelo da pessoa, como a Cristiane ficava no meu. E então, claro, você não dá tempo da pessoa sentir saudade, da pessoa sentir falta. Não dá tempo. Antes da pessoa sentir falta de você, você já está lá de novo. Então ela não sente falta, ela sente alívio quando você dá um tempo. É isso mesmo. Ah, é o meu jeito. Então você vai fazer o contrário do teu jeito. O meu jeito era esse jeito, né? Caladão. Aqui eu falo meu trabalho, né? Então, meu trabalho eu desenvolvia habilidade de falar e etc. Mas em casa eu sou calado, gosto de silêncio. Sou introvertido, não gosto de ficar falando muito. Então, por isso que ela falava, quando eu chegava em casa eu não participava. Ela perguntava, como é que foi seu dia? Eu falei, foi bom. Ela falava, você me ama? Eu te amo, eu falei ontem, eu falei, semana passada eu falei que te amava. Né? Então, eu não via necessidade, meu jeito, não via necessidade de compartilhar, de falar, porque para a pessoa introvertida, a pessoa que é um tanto assim, antissocial, né? Se você quiser chamar assim, a gente não vê necessidade de ficar falando. A gente gosta do silêncio, do quietinho. Eu tenho certeza que metade da igreja aqui entende o que eu estou falando. Sim ou não? Tem outra metade que não entende. Os extrovertidos não me entendem. Os introvertidos entendem perfeitamente. Né? Perfeitamente. Eu sou aquele cara que você pode cancelar tranquilamente o compromisso com ele. Não vai dar. Você ia ver. A gente marcou de se encontrar, mas não vai dar. Graças a Deus. Se não era necessário, graças a Deus. Né? Então eu não tenho essa necessidade de ficar interagindo e tal. É normal para o introvertido. Como o extrovertido tem a necessidade de ficar falando sobre tudo e tal. Né? Como algumas pessoas. Né? E normalmente o introvertido casa com o extrovertido. Normalmente. E aí depois ficam se embatendo. Mas então eu tive que vencer o meu jeito e aprender a falar, aprender a expor meus pensamentos, aprender a ouvir e dizer, é mesmo? Me fala mais. E realmente se interessar, né? Eu tive que aprender, mas... Compartilhar, você começou a compartilhar também comigo, fazendo um esforço, inicialmente é um esforço, porque a pessoa não tem esse jeito de compartilhar, né? Mas aí, ele viu que ele precisava fazer isso, por nós dois, porque o seu jeito é bom para você, mas e para sua esposa, para o seu marido não é. E você vive uma vida a dois.
Você não vive uma vida só para você. Você vive uma vida a dois. Então, você tem que aprender a fazer. O Renato não virou um extrovertido. E não era isso que eu estava pedindo. Até porque eu me casei com ele porque ele era sério. Eu queria me casar com um homem sério. Eu só não sabia que eu ia sofrer tanto por isso. Mas você não deixa de ser quem você é. Você só está fazendo algo pela sua esposa, pelo seu marido. E algo que você pode fazer, não está pedindo demais. Compartilhar. Né? Compartilhar. Qual o problema? Falar um pouco mais do que foi bom um dia. Né? Você tem raízes de vícios. Você usa os seus vícios como uma fuga. Você aprendeu a fugir da realidade no cigarro, na bebida, no jogo, no esporte, nas apostas. O vício, normalmente, seja qual for o vício é uma fuga. É uma fuga da realidade. A realidade é menos interessante, o vício é mais interessante. Então você foge da realidade, especialmente quando tem problemas, e cai de cabeça no vício. Então você criou no vício uma muleta, um apoio para não lidar com a realidade. Então, como é que você vai cortar a raiz do vício? Você tem que desenvolver o domínio próprio. O domínio de si mesmo. Porque quem é viciado não tem domínio de si mesmo. Está se entregando ao sentimento. 100% ao sentimento. Você tem que desenvolver domínio próprio. E quem dá domínio próprio? Quem que dá domínio próprio? O Espírito Santo. Você tem que buscar o Espírito Santo. O Espírito de Deus te dá esse domínio próprio. Corte a raiz com o quê? É fatal para ela. Identifique suas raízes, veja o que é fatal para a sua raiz e use o machado, meu caro. Se você usar o machado, nunca mais esse problema vai voltar na sua vida. Amém?